Fala pessoal, hoje nós vamos aprender direito tributário. A gente está tratando aí de tributos em espécie e passamos a falar sobre os impostos, né? Está lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Vimos os impostos estaduais, vimos os impostos municipais e agora nós vamos falar sobre os impostos federais. O primeiro imposto que nós vamos trabalhar é o imposto de renda, que está lá no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Inclusive, nós estamos no período de prestar a declaração do imposto de renda. Interessante que quando a gente fala declaração de imposto de renda, dá a ideia de que o lançamento deste imposto é por declaração, e essa é uma ideia equivocada. O lançamento desse imposto é por homologação, beleza? Onde eu vou declarar a ocorrência do fato gerador, vou fazer o cálculo, vou pagar o tributo e entrego tudo para o fisco. E aí o fisco vai fazer análise e homologar, se tudo estiver certinho, ou não homologar, e pedir para você fazer o que está faltando. É o que a gente chama de malha fina, né? Caiu na malha fina, o leão pegou. Bem, então vamos falar sobre o imposto de renda, lá do artigo 43, que diz que é da competência da União, logo é um tributo federal, e o seu fato gerador está nos incisos 1 e 2. Quais são os fatos geradores do imposto de renda? Bem, a renda e proventos de qualquer natureza. Inciso 1 fala de renda e o inciso 2 fala dos proventos de qualquer natureza. O que é renda? Renda é o produto de capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Por quê? Porque eu posso ter um capital que vem de um aluguel, eu posso ter um investimento numa ação, beleza? Eu também posso trabalhar e oferir renda. Então eu posso trabalhar, oferir renda, tem um imóvel alugado para oferir renda, ou eu comprei ações na Bolsa de Valores, e aí lá vai. Segundo fato gerador do imposto de renda são os proventos de qualquer natureza, que são os acréscimos patrimoniais que não vieram por meio do trabalho nem do produto de capital. Se você ganhar, por exemplo, na Mega Sena, a Mega Sena é um provento de qualquer natureza. Então, você, quando a gente fala assim, ganhou 10 milhões. Não ganhou 10 milhões. 10 milhões descontado o imposto de renda. Beleza? Bem, como é que se dá a incidência desse imposto? Então, a incidência do imposto de renda depende da denominação da receita ou do rendimento, da localização, da condição jurídica e da nacionalidade. Tranquilo até aí? Bem, vamos lá. Qual é a base de cálculo do nosso imposto? A base de cálculo do imposto de renda é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. E quem é esse contribuinte? Percebam que são coisas importantes, né? Quem tem competência, quem é o contribuinte e a base de cálculo. Sempre a gente vem nessa pisada. Bem, o contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade, que se refere ao artigo 43. É quem oferiu a renda. Beleza? É aquele indivíduo que está fazendo o fato gerador, que está lá no artigo 43, incisos 1 e 2. Bem, a lei pode também atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. A gente vai chamar aí de substituto tributário. Então, por exemplo, quando eu vou receber meu salário das faculdades que eu trabalho com carteira assinada, o meu salário já vem com o desconto do imposto de renda. Então, vamos supor que o salário é X. Ele vem X menos o valor do imposto de renda. A gente fala que o imposto é retido na fonte. Isso acontece muito
com quem está empregado seletista, com quem é servidor público. Beleza? Então, o parágrafo único está falando disso. Que o contribuinte também pode ser a fonte pagadora. E aqui vem uma decisão interessante do Superior Tribunal de Justiça. O que acontece? Vamos supor, então, que eu estou agora fazendo minha declaração de imposto de renda e tudo feito, tudo bonitinho, mando para o fisco. Chega lá, vamos supor que eu pague R$ 1.500 de imposto de renda, tá? Exemplo. Eu, quando declarei lá, eu disse que minha fonte pagadora já havia retido uma parte dos valores a ser pagos no meu imposto de renda. Então eu estou pagando 1.500 porque o restante que eu tinha que pagar, quem pagou foi minha fonte pagadora. Então chegou ao fisco. Eu sou advogado e auferi X de renda. Está aqui R$ 1.500 que é que eu devo do imposto de renda. Em relação às aulas que eu ministro, carteira assinada, a faculdade W já reteve. Está aqui meu contra-cheque, tá vendo? Já reteve. Normalmente a fonte pagadora dá para o empregado um demonstrativo de tudo que ele produziu de receita do ano. Aí a gente entrega para a Receita Federal. Tudo que a gente recebeu no ano todo. E lá consta quanto que a fonte pagadora tirou do meu salário a título de imposto de renda para depois pagar o fisco. Bem, a situação é a seguinte. E se a fonte pagadora não fizer o repasse? Tirou de mim, mas não repassou para o fisco. O STJ falou que a União pode ajuizar a ação de execução fiscal contra mim e contra a fonte pagadora. Ou só contra mim. Aí eu me lasco duas vezes, porque eu tive no meu salário o valor do imposto de renda retido, então eu já recebi meu salário abaixo, né? Vamos supor que seja 10 mil, eu já recebi menos. Por quê? Porque todo mês está sendo retido um valor pela fonte pagadora para pagar o imposto de renda. A fonte pagadora não passou para o fisco e agora eu vou ter que tirar mais ainda do que eu ganhei para pagar o fisco. E depois eu que me vire para cobrar isso da minha fonte pagadora. Essa é a ideia do STJ. Outra questão, STJ sobre imposto de renda. O dano moral cai no artigo 43, inciso 1 ou inciso 2? O dano moral seria proventos de qualquer natureza? Por quê? Porque eu estou aferindo renda extra. Bem como o artigo 43, inciso 2 fala. Renda proventos de qualquer natureza, qualquer acréscimo patrimonial. O dano moral é um acréscimo patrimonial. E aí? O STJ tem entendimento do seguinte: a ideia do dano moral é fazer com que a pessoa que sofreu este dano retorne ao status quo ante, ou seja, que ele volte à mesma situação que ele estava antes de sofrer o dano. Portanto, o STJ não vê os valores a título de dano moral como um acréscimo patrimonial e, assim, não vai incidir a tributação de imposto de renda sobre valores advindos de indenizações a título de dano moral. Beleza? Grave isso aí. Não incide imposto de renda sobre o acréscimo financeiro patrimonial advindo
de condenações a título de dano moral. Se você ganhou 10 mil reais de dano moral, o juiz condenou a parte ré e você ganhou 10 mil, não vai incidir imposto de renda sobre os 10 mil. Porque para o STJ isso não é um acréscimo patrimonial. Isso aí é um retorno ao status quo ante. Beleza? Então o pessoal está aqui em imposto de renda. Nossa aulinha, lembra de fazer exercício, porque eu só aprendo se eu fizer exercícios. Valeu? Forte abraço.